nesta noite, né, nós queremos dar continuidade. Esse mês, né, nós nos propusemos a estar ministrando acerca do importante tema que é a família, né? E o mês que vem nós estaremos, né, falando a respeito de fé e crescimento espiritual, né? Todo mês de outubro falaremos sobre fé e crescimento espiritual, para que nós possamos também, né, dar continuidade, não só aqui como no núcleo. Então, mas hoje eu queria encerrar, né? Hoje é o último culto desse mês de setembro, né? E sobre família, né? Que Deus tem colocado em meu coração a respeito desse importante tema, que é sobre paternidade geracional. Ou seja, nós, né, entendemos pela palavra que nós temos um Pai, Deus, né, que cuida de nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que está sempre querendo, né, que nós venhamos o quê? Como filhos, dar continuidade para que as futuras gerações possam continuar o trabalho de evangelização, o trabalho de trabalhar com nossas crianças. Nosso futuro depende dessas crianças. E nessa paternidade geracional, queria que você abrisse comigo, né? Em Salmo 102, 18, nós inclusive demos a abertura aqui, falando sobre esse salmo, que nos diz o seguinte: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Um povo que ainda será criado, um povo que ainda não foi criado na palavra, mas ainda vai louvar o Senhor. Se nós pudéssemos, então, retroceder no tempo, né, talvez há 40 anos atrás, por exemplo, né, certamente nós poderíamos estar o quê? Naquele momento, né, há 40 anos atrás, dizendo: Senhor, que essa futura geração, e aqui está, né, uma geração nova e outras gerações que virão, né, para dar continuidade a esse trabalho. A igreja, ela só continua porque nós entendemos a importância de uma geração, né, trabalhando para que outras gerações venham a continuar da sequência. Mas para isso nós precisamos de paternidade geracional. Para isso nós precisamos de um Deus Pai que cuida de nós, para que nós cuidemos de outros. E ora, não só no sentido, né, de Deus Pai, no sentido espiritual, mas também biológico. E aqui entra a questão da responsabilidade dos pais transmitirem aos filhos não só a palavra, mas exemplo, para que esses filhos deem continuidade a esse importante trabalho, né? Então, o Salmo 145, 4 também nos diz: uma geração contará a outra, né, geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, por exemplo, era costume no Antigo Testamento, por exemplo, na época de Abraão, Moisés e outros mais, né, a tal da tradição oral, ou seja, passando de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, tá? Então, a importância de nós repassarmos para os nossos filhos a palavra. Ora, quão importante é que nós, pais que aqui estamos também, venhamos a fazer o mesmo para com os nossos filhos. E outro texto também que eu queria citar, que encaixa-se bem nesse contexto, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que Paulo, né, ele coloca o seguinte: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice. Isso aqui está falando, né, de Timóteo, tá? E então a mãe de Timóteo, Eunice. E estou convencido, aqui Paulo falando de Timóteo, de que também habita em você. Aqui a importância de nós vermos que Eunice, a sua mãe, transmitiu a Timóteo a palavra, né? A sua avó
também a Lloyd, também transmitiu a Timóteo. Olha a questão geracional, olha o quanto que é importante a família passar para outra família, o quão importante hoje nós temos que entender a importância da família nesse sentido. Então, queridos, Deus é um Deus organizado, amém? Ele não é imediatista, ele não é caótico, é um Deus organizado, tá? Se é caos, então não é de Deus, tá? Ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Então ele atua às vezes ele atua no caos, mas ele não promove ou sustenta o caos. Ele é o Deus da criação, da ordenação, né? Conforme no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí o Espírito de Deus que habitava, que estava ali pousando sobre as águas, estava ali para trazer organização. Então Deus é um Deus de organização. Então Deus atua na terra, agindo de forma também geracional, né? Por isso, né, também que a Bíblia é um livro que? Um livro geracional. Você já reparou? Por exemplo, quem aqui já leu as genealogias? Muitas vezes a gente lê as genealogias e a gente pergunta para que isso? Para que você entenda que é geração a geração. A genealogia é importante também, porque nosso Deus é um Deus geracional, tá? E aqui nós destacamos, por exemplo, a genealogia do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos aqui patriarcas, reis, sacerdotes, profetas. Então é interessante, nos patriarcas, por exemplo, em Êxodo 6,3, a palavra de Deus fala que Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, uma sequência de patriarcas, né? Deus falando através dos patriarcas ao seu povo. E aqui ele diz, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Ele se revelou através dos patriarcas. Então Deus faz assim, ele se revela através, né, dos patriarcas, ou seja, Deus é um Deus geracional. Aqui nós estamos só colocando por que nós, né, a importância de ser um Deus organizado, um Deus que vai transmitir a palavra, né, nessas gerações, e a importância da família, o qual hoje, né, o inimigo quer tanto destruir, porque a família é a base da sociedade. Então o inimigo ele tenta destruir de todo jeito. Por quê? Porque a família é a base, é aqui que nós vamos transmitir de geração a geração a palavra do Senhor. Por que a igreja está viva hoje? Por que a igreja continua firme, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das lutas? Porque ela, né, a igreja, ela depende, né, ela precisa da família. A família é a base. Então, todas as listagens de gerações, por exemplo, como 1 Crônicas, se nós lemos, né, revelam agir divino geracional. Deus não fez tudo em vamos dizer assim, de uma vez. Ele fez um processo de geração a geração. Se você analisar, você vai ver que o povo de Israel também foi criado dessa forma também. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade em teus feitos. Está lá no Salmo 145. Então, uma geração a outra geração. Então, queridos, mostrando então que Deus é um Deus que tem prazer em transmitir a sua palavra através dessas gerações. E aqui também, né, nós vemos a genealogia de Jesus. Nós vemos também que no primeiro livro, né, de Mateus, capítulo 1, verso 1 e 2, aí fala do registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Ora, Jacó gerou a Judá, e Judá Judá é a tribo o qual veio Jesus. Olha a importância então dessa questão geracional. Se não fosse isso, haveria um rompimento, haveria uma parada. Olha a importância de como, né, de quanto que Deus, ele faz questão de haver as famílias para que elas deem prosseguimento, tá? Então paternidade é algo muito importante,
tá? Paternidade, quando você resolve pendências de paternidade, você resolve, empodera, amplia, impulsiona e libera sua alma e sua vida. Por quê? Porque você está bem cuidado. E aqui, queridos, o que o diabo mais tenta fazer? Destruir a paternidade biológica, né? Eu não sei, né? Ou talvez não conheça a vida de todos, mas eu sei que muitos hoje não têm, né, um pai, ou não teve um pai biológico, ou teve, mas de uma forma destrutiva, de forma abusiva, da pior forma possível, e esse pai talvez não tenha passado absolutamente nada de bom, ao contrário. Muitas vezes, né, esse pai foi ruim para com seu filho. E às vezes a gente, né, coloca assim, nossa, mas essa pessoa foi tão ruim para com seu filho. Só que nós esquecemos, vamos olhar como é que foi o pai do pai dessa pessoa, por exemplo, o avô, né, ou mesmo o pai desse pai ruim. E aí a gente vai descobrindo que também não teve uma infância horrível, né? Então como é que você vai transmitir algo horrível? Então o diabo vai também destruindo, né, de geração a geração, uma família, para destruir totalmente aquela geração. Sabe, hoje nós vemos como que o diabo trabalha para destruir famílias nesse sentido. Graças a Deus em Jesus Cristo, que houve um rompimento, e Jesus, né, mudou a história de muitos. Eu não sei a história de vocês, mas eu conheço muitos que a família, né, o tataravô era ruim, o avô, o pai, mas aí de repente terminou ali no filho, e aquele filho então interrompeu aquele ciclo, porque ele conheceu a Cristo e mudou a história daquela família totalmente, porque ele não transmitiu aquilo, né, que os seus familiares, os seus avós e tudo mais, seus pais, seus avós fizeram com ele. Ou seja, houve um rompimento, porque Jesus mudou a história daquela pessoa. Olha a importância, né, de nós então sabermos que o nosso Pai espiritual, Deus, o Deus Pai, né, Ele muda a história de qualquer um que esteja vivendo nesse tipo de situação. Sabe, queridos, nós vemos aqui, para que a nossa paternidade seja estendida à próxima geração, há alguns princípios que eu queria aqui destacar e passar para vocês. Nós precisamos, como família, né, como pais, e quando eu falo pai, estou citando aqui pai e mãe também, mas como pais, para que passe para a próxima geração algo que essa geração venha, né, a dar continuidade, para que em nome de Jesus essa família dê continuidade àquilo que Deus quer que façamos para honrar o nome do Senhor. O primeiro ponto, o primeiro princípio que eu queria aqui destacar é honre a paternidade em sua vida. Honra. E aqui quando eu falo honrar a paternidade, eu não estou falando em todos os sentidos, do pai, às vezes espiritual, aquela pessoa que cuidou de você espiritualmente, mas também pai biológico. Honre a paternidade em sua vida. A Bíblia ela cita dois casos interessantes, um de desonra e um de honra. De honra ao pai. E é tão importante, queridos, que nós venhamos a entender, porque um pai, né, que é desonrado, ele certamente, né, o que vai acontecer com o filho, a Bíblia já diz, tá, a respeito disso. E aí as consequências virão sobre essa pessoa. Agora, nós entendemos, né, para que você possa viver longos anos na sua vida, você deve honrar pai e mãe. Veio aqui, o Espírito Santo me lembrou de não sei se eu já tinha citado esse homem, Viktor Frankl, mas ele decidiu, na época da guerra, né, ele estava
para ser preso pelos nazistas. Ele era judeu, ele era médico, psiquiatra e também médico, e ele poderia ter ido para os Estados Unidos, mas os pais dele iam ser presos também. Resumindo a história, para não estender, ele decidiu ficar na Áustria. Os nazistas entraram, tomaram conta, né, tomaram tudo ali e levaram ele para o campo de concentração, mas ele decidiu ficar para honrar seus pais, porque ele como um judeu, ele encontrou, né, nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, e ele decidiu honrar pai e mãe e ficou, mesmo sabendo que ele iria ser torturado, ele iria ser preso, ele iria passar pelo campo de concentração. Ele decidiu honrar, e ele foi até o fim, né? No momento que o pai dele já estava à beira da morte, ele ainda foi lá, como médico, foi lá, administrou morfina para o pai dele, né? Para ele não sentir tanta dor. Enfim, ele honrou, e aquele homem saiu do campo de concentração. Ele continuou, ele viveu até os 97 anos, 92, 90 e alguma coisa, né? Mas uma coisa é certa, ele viveu muito tempo, porque ele aprendeu a honrar. Agora, há aqueles que desonram. Por exemplo, nós podemos citar aqui Esaú. Lá em Hebreus 12, versos 16 e 17, nos diz sobre ele. E hoje é tão importante, queridos, nós entendemos esse princípio, porque hoje nós vemos uma geração que desonra os seus pais, uma geração que não honra, que não há honra ao seu pai espiritual, ao seu pai biológico, não há honra, sabe? E aqui nós vemos, por exemplo, Esaú, né? Isaac estava apostando suas fichas em Esaú. Se você ler a história, você vai ver que Isaac era o preferido, aliás, Esaú era o preferido de Isaac, não era Jacó, era Esaú, que ele é o primogênito, e ele tinha direito à primogenitura, da continuidade, à geração dele. Mas em Hebreus, né, ele resume a história de Esaú. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Veja, ele vendeu. Tem certas coisas, queridos, que não dá para vender, né? Por exemplo, o direito de primogenitura. Ele brincou com coisas sérias, sabe? E não se pode fazer isso. Como vocês sabem, diz as Escrituras, né, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque ele desprezou aquilo que Deus o havia chamado. Ele desprezou. É o coração. Quando você despreza. E ali, né, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele até buscou, mas era tarde. Por quê? Porque ele desonrou, porque ele não quis, porque ele brincou com coisa séria. E aqui, queridos, nós temos um importante princípio, né? Que nós devemos, por exemplo, Deus chamou a mim para levar a palavra. E eu já disse isso várias vezes e repito, né? A última coisa que eu queria ser é pastor. Até brincava, só meu primeiro pastor morreu, o segundo morreu, brincando assim, falando sério, porque ele morreu mesmo. O terceiro morreu, quero brincar, não quero isso não. Mas Deus, quando chama, se eu não fizer, eu estaria desonrando ao meu Deus Pai. E eu não vou fazer isso. Antes, obedecer a Deus do que a homens. Ou a mim mesmo. Aqui no caso, a mim mesmo. E olha que eu lutei. Mas Deus chamou. Senão eu estaria desonrando ao meu Pai, Deus Pai. Né? Aí você vai perguntar, pastor, como é que você tem tanta certeza? Bom, surgiu pessoas que eu nunca vi na minha vida, e simplesmente, na época eu ainda não era pastor, e simplesmente olhou para mim e começou a falar. Você vai ser pastor, tal. Na época eu até comecei a repreender, falei, não, misericórdia. Mas eu percebi que depois, com o passar do tempo,
era isso mesmo que Deus queria. Então, eu não posso desonrar aquilo que Deus, né, tem para a minha vida. Ora, também um filho, aqui no caso biológico também, deve entender, honra seu pai e sua mãe para prolongar seus dias. Na questão de honra também nós vemos outro texto aonde houve honra, aqui houve honra, que é o caso de Nabote. Em 1 Reis 21, 1-3, nos diz o seguinte: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Só um parênteses, Acabe, pensa num rei banana, né? A mulher dele era abacaxi, Jezabel, né? Aquele homem fazia o que, né, que a mulher queria. Então, e ali é esse o contexto, tá? Estava em Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, uma vinha que a família de Nabote, os seus pais, havia dado para ele. Então dê-me aqui então uma vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu vou te dar uma vinha melhor, se preferir, eu te pagarei, seja qual for o seu valor. E Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Aqui, honra, o princípio de honra. O Senhor me livre de fazer aquilo que Deus, que o meu pai, aliás, os meus pais, me deram. Não é questão de preço, não tem preço, não tem valor algum que pague aquilo que o meu pai deixou para mim. É uma questão de honra. É uma questão de que eu vou dar continuidade, eu não quero, isso aqui é um terreno, é a vinha da minha família. Sabemos que ele foi morto depois, né, por uma conspiração de Jezabel, ele foi morto. Mas aqui ele preferiu morrer, ele sabia que iria acontecer algo, mas ele preferiu morrer do que desonrar sua família. Sabe, queridos, isso é honra. É isso que Deus faz. Isso que Deus, sabe, abençoa quando a gente entende o princípio da honra. Um vendeu a paternidade, Esaú. O outro morreu para honrá-la. Qual é a nossa posição em relação a essa questão? Ele poderia ter ficado na zona de conforto dele, no caso, né, Nabote, sabendo que ele era rei. Se o rei falou, daqui a pouco ele sabia que Acabe era corrupto e poderia fazer algo contra ele. Poderia ficar na zona de conforto, vender, fizer alguma coisa, mas não. Eu não vou vender aquilo que é honra que meu pai deixou para mim. Às vezes não é um terreno, querido. Às vezes é um valor, algo que você recebeu como valor do seu pai celestial, do seu pai biológico, do seu pai espiritual aqui. Alguma coisa. Nunca faça, não venda. Não faça isso. Honre aquilo que Deus te chamou. Porque a pergunta é: que tipo de filho é você? Que tipo de filho nós somos? Tanto biológica quanto espiritual. Paternidade tem a ver com decisão de filiação. Somos filhos de quem? Paternidade tem a ver com filiação. Tem gente que decide continuar órfão, no orgulho, na negação, na dureza de coração, infelizmente. Mas na glória não pode ter órfão. Podemos ser órfãos de pai biológico, mas o nosso pai espiritual, Deus Pai, cuida de nós, e Ele vai sempre colocar alguém para cuidar de nós também. Está escrito lá em João 1,12: contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, queridos? Você é
Amém? Você não é órfão mais. Eu não tenho pai. Querido, ninguém aqui é órfão, porque se você o recebeu, se você creu, você, aleluia, tem o direito de se tornar filho de Deus. Então tome posse da filiação que Deus te deu no seu coração. Tome posse. Aprenda, você é um filho de Deus. Haja como tal, como filho de Deus, como um homem, como uma mulher de Deus, que faz a vontade do Pai. Sabe quantas vezes na Bíblia aparece a palavra honra? 146 vezes, em 136 versos. Tamanha é a importância da questão de honra, de honrar. Por exemplo, Jesus honrou o seu pai, não é verdade? Disse Jesus, em João 8,49, honro ao meu pai. Mas aí ele complementa, e vocês o desonram. Aqui ele está falando para os líderes religiosos da época. Eu honro meu pai, mas vocês estão desonrando o pai. Olha a importância, querido, de honrar a Deus acima de todas as coisas. O segundo ponto, além de honra, que eu queria destacar, todo pai, toda família deve, também, e aqui eu torno a dizer, estou falando de pai na questão família biológica, mas também espiritual. Valorize e promova a paternidade. Olha a importância aqui, de valorizar e promover paternidade. 1 Coríntios 4,15 diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então nada substitui a paternidade em sua vida. Quem gerou você por meio do Evangelho? Honre, valorize, aprenda com essa pessoa, porque nada substitui a paternidade em sua vida. Você que é filho, que aqui está, que tem pais, aproveita. Mas meu pai não está nem aí para mim, nem minha mãe e tudo mais. Mas você tem um pai espiritual. Você tem alguém, ou mesmo, o Pai Celeste coloca alguém na sua vida para você ser cuidado. Honre, valorize, aproveite. Você é privilegiado de estar aqui. Você pode ter mentores, você pode ter líderes, você pode ter amigos, você pode ter chefes, mas seus pais espirituais são especiais. Deus tem planos e o fluir dele para a sua vida passa por eles. Passa por eles. Não impeça o fluir de Deus. Deus, ele usa pessoas também para cuidar de nós. Eu louvo a Deus. Eu sempre falo, apóstolo Ricardo é um pai para mim espiritual. Ele me ajuda. Ele está ali trabalhando na minha vida. Também eu preciso. Todos nós precisamos valorizar aqueles que cuidam de nós. Amém, queridos? Então valorize. Terceiro ponto que eu queria destacar aqui, que acredite na potencialização do legado geracional. Veja bem, João 14,12 diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, isso Jesus disse, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Estou indo para o Pai. Fará coisas maiores? Sim. Deus, Ele promete isso. Então não destrua o que você recebeu do seu Pai. Potencialize, amplie isso. Acredite, Deus tem algo maior para a sua vida também. Deus tem coisas maiores ainda para a tua vida. É a questão de você crer, acreditar na palavra.
Seja filho que busque a unção dobrada, né? Como Eliseu com Elias, né? Buscou a unção dobrada. Seja um filho assim também, que busque a unção dobrada. Sabe, queridos, você sabia por que já aconteceram tantos avivamentos na história da fé cristã? Por que aconteceu tantos avivamentos na história da fé cristã e não herdamos isso na totalidade? Poderia citar aqui vários avivamentos, da Rua Azusa, né? E de muitos outros avivamentos que houve. Mas por que parou em certo momento? Por que aqueles avivamentos, né, no país de Gales, né, e outros mais, fizeram ali, começaram aquele avivamento enorme, mas depois parou? Sabe, se você ler a história, tanto de todos esses avivamentos, você vai ver que a religiosidade, a frieza, o pecado interrompeu o fluxo das bênçãos espirituais. Porque por séculos, cada nova geração da igreja precisou gerar de novo algo, porque foi interrompido, ao invés de passar de geração a geração. Foi interrompido, parou com o decorrer do tempo. Aí esses avivamentos pararam. Olha a importância de nós darmos continuidade àquilo que Deus começou a fazer. E a única forma de fazermos isso na igreja é viver o modelo quê? Da família, de pais e filhos, passar de geração a geração. Olha, meu filho, aconteceu isso aqui, né? E aí dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer, então, de geração a geração. A importância, então, de nós estarmos debaixo da paternidade do Senhor, também daqueles que nos conduzem, né, em pastos verdejantes, ou seja, que venham a cuidar de nós, que venham a ter compromisso conosco. Olha a importância de nós termos esse importante trabalho a ser feito para nossas vidas, através dos nossos pais. Por exemplo, né, a minha fé, né, eu como cristão, né, vamos dizer assim, me tornei cristão, né, através, os meus pais já tinham falecido, mas a minha mãe, eu lembro de ter lido Bíblia e tudo mais, claro, mas o que eu vim afirmar mesmo foi com os meus tios, né? Então eu via o exemplo deles, então eu começava a ver na família, no caso aqui tios, né? E eu via nele exemplo, então eu quis dar continuidade. Olha a importância então de observar, né? Às vezes não exatamente um pai ou uma mãe, mas talvez um tio, uma tia ou algo assim. Por exemplo, né? Eu sempre lembro que algo, né, que eu experimentei, vivenciei, por exemplo, a minha tia orando por uma mulher que tinha a mão menor que a outra, e aquela mão, de repente, na minha frente, começou a crescer. Por exemplo, eu vi milagres acontecendo, eu vi literalmente. E aquilo ali serviu de exemplo para mim. É tão importante que nós venhamos a ter exemplos. Agora, o outro ponto que eu queria aqui destacar, no quarto ponto, é treine seus filhos para a vida. Aqui, pais, treine seus filhos para a vida. Em Efésios 6,4 diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E também, 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as Escrituras, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, desde criança você conhece as sagradas letras. Então, olha a importância, por isso que eu falei da importância de nós educarmos nossos filhos, né, desde criança, para que eles se tornem sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo.
querido, forme, prepare vencedores para a vida, amém? Amém? Forme, prepare vencedores para a vida, e vencedores é aqueles que estão aqui, ó, enraizados na palavra. A única forma disso acontecer é através de relacionamentos curados e saudáveis. E para ter relacionamento curável e saudável, você tem que ter uma família abençoada, curada, saudável, para que essa família possa transmitir a outros e assim sucessivamente, amém? Quinto ponto que eu queria concluindo aqui, é promover a verdade com o melhor futuro. Outro princípio também de nós termos paternidade geracional. Promova a verdade com o melhor futuro. Como assim, pastor? 3 João 1,14 diz, 3 João, desculpe, capítulo 1, verso 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Para mim não tem alegria maior do que ver, né, os meus filhos andando na verdade. Olha o que João está dizendo. Sabe, queridos, não tem coisa melhor do que ver, né, o meu filho biológico andando na verdade, os meus filhos espirituais andando na verdade. Não tem algo melhor do que isso para um pai. É isso que João está dizendo, e é verdade, e eu também sinto a mesma coisa. Sabe, é algo tão importante, né, a paternidade geracional, de nós cuidarmos bem, para eles andarem na verdade. Porque tudo que envolve a mentira é incerto, é sombrio, é traiçoeiro, é instável. A verdade é a melhor carreira e a melhor profissão que alguém pode andar. A verdade. Se o seu testemunho e exemplo de vida exalta o que é errado, você está preparando seu filho para a desconstrução. Então, entenda, e hoje nós vemos tantos. Essa geração hoje, ela é uma geração, né, infelizmente, nós estamos vendo uma geração cada vez mais se corrompendo, porque da mentira, porque estão vendo nos pais a mentira. E hoje nós precisamos, né, também ter exemplos como o exemplo do apóstolo Paulo e outros mais daquela época, como João, né, os seus filhos espirituais. Fique de pé no seu lugar. Queria concluir. Eu queria te desafiar para que você ficasse aí do lado, se você tiver com a sua família, se não tiver, fique do lado de um irmão, mas vamos orar, sabe, queridos, porque nós sabemos que hoje o inimigo tem tentado trabalhar e destruir famílias, ele tem se tornado especialista nisso. Lá na parábola do filho pródigo, né, nós vemos essa parábola também que é muito conhecida, do pai amoroso, né, e eu queria terminar aqui dizendo o seguinte: você é filho ou você é pai? Se você for filho, aqui no caso da parábola do filho pródigo, como todos aqui já conhecem, o filho caiu em si, ele teve consciência, ele teve percepção daquilo que aconteceu, e ele caiu em si, que não deveria ter feito aquilo. Mas o pai, nós vemos aqui que ele fez uma festa, ou seja, ele transmitiu legado e generosidade, apesar do filho ter gastado todos os seus bens. Essa é a diferença. O que o filho pródigo tinha? Ele tinha um campo, ele estava cheio de novilhos, tinha uma casa, né? Ou seja, tinha tudo, né, para a qual ele voltava no final do dia, ele tinha amigos, ele tinha empregados, ele tinha acesso a boa música, ele tinha tudo. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha amor, ele tinha segurança, perdão, festa, mesa, farta e carinho. Aí você pergunta por que ele saiu, por que ele foi embora? Se ele tem conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta e carinho, por que essa pessoa vai embora?
que tantos vão embora? Que nós sejamos como aquele pai generoso, aquele pai que entendeu que quando um filho se arrepende, há festa nos céus, né? A gente entendeu aqui, é claro, Jesus está dizendo sobre isso, que haja festa nos céus, para que o Senhor seja glorificado, não que nós, né, venhamos, né, a ser aquele filho ingrato, mas um filho grato, que honra, que verdadeiramente entende o princípio da honra, de valorizar aquilo que é certo. Que como família possamos também ser assim. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos quem o conhecerá. Precisamos pedir a Deus que nos sonde os nossos corações para tirar aquilo que não tem, que não é do Senhor nas nossas vidas. Né? Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende a tua vida. Então, que você possa, em nome de Jesus, guardar o teu coração e entender, se você é filho, honra o teu pai. Se você é pai, seja generoso para com o seu filho, mas guarde o teu coração, guarde a tua vida. Neste momento, querido, eu quero primeiro, antes de orar por você, né, pedir ao Senhor, né, que você coloque as mãos no seu coração, mas antes disso, fazer um apelo, se houver alguém aqui que ainda não entregou seu coração a Jesus, que gostaria de entregar o coração ao Senhor, a Deus Pai, levanta sua mão, que nós vamos orar por você, se houver alguém aqui. Agora você que já é filho, você que já entendeu a palavra, você que, né, ouviu a palavra, entendeu a importância de ter a paternidade geracional, a importância de dar continuidade como filho, como alguém que vem honrar aquele que não só gerou pai biológico, mãe, mas também aquele pai espiritual que gerou em Cristo Jesus, mas também ao Deus Pai que cuida de você. Coloca a mão no seu coração neste momento. Vamos orar neste momento, vamos pedir ao Senhor, né? Esse momento agora de oração, peça ao Senhor para tocar, para mudar. Se você tem percebido que tem negligenciado esse papel de transmitir ao seu filho a palavra, você que veio nesta noite, talvez tenha percebido, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser um pai que cuida, que realmente vem honrar. Eu não quero ser conhecido como alguém, um filho que não honra, mas um filho que não valoriza, um filho ingrato como aquele filho pródigo, mas um filho que reconheça o seu erro e venha e volte ao Pai como filho pródigo. Aquele que verdadeiramente sonda os corações está aqui, querido, para que nós venhamos a entender que como igreja nós precisamos posicionarmos como filhos de Deus e jamais vender aquilo que é tão precioso, aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para fazer, para pregar a palavra, Deus te chamou para levar o evangelho, Deus te chamou para falar do amor de Deus a outras pessoas, Deus te chamou, né? Qual que é o valor que Deus te colocou no seu coração? Valorize então. Deus te chamou para que você seja verdadeiramente um homem e uma mulher que venha a honrar o Senhor, que venha a glorificar o Senhor, que não vá ceder em nenhum momento para nada neste mundo, mas que você venha a ser um filho, uma filha abençoada e abençoado, para que em nome de Jesus o Senhor seja honrado através da tua vida, e não venda então por nenhum preço, por nada nesse mundo, aquilo que Deus te deu. Você é o filho de Deus, você foi lavado, você foi purificado, você foi santificado, você foi
justificado pelo sangue do Cordeiro, para que você se tornasse um filho de Deus, para passar a outras gerações. Então não abra mão daquilo que Deus te chamou, não abra mão da sua posição de filho e filha de Deus, não abra mão daquilo que Deus colocou em seu coração, não abra mão, mas continue firme na presença do Senhor, porque Deus é poderoso para purificar, para justificar, para glorificar, aleluia, e Deus é poderoso para usar a você, ainda mais potencialize aquilo que Deus te deixou, porque obras maiores você pode fazer no nome do Senhor. E se você e a sua família, se a sua família não está aqui, você vai declarar: eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu estarei na presença do Senhor com a minha família, eu não abro mão da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não mudou, a palavra do Senhor, ela continua a mesma, a palavra do Senhor, ela continua vigorando. Então eu profetizo vida, eu profetizo a bênção do Senhor para a tua família, para que você continue em nome de Jesus a transmitir de geração a geração esta palavra. Não a homens, mas aquilo que o Espírito de Deus coloca no teu coração. Começa agora a orar, começa agora a buscar do Senhor, começa agora a pedir ao Senhor que venha. Senhor, eu quero ser um vaso, eu quero ser um vaso. Comece agora a declarar em nome de Jesus no teu coração. Comece agora a declarar: Senhor, eu não quero ser um vaso de desonra, mas um vaso de honra, um vaso que honra o teu nome, que honra verdadeiramente a ti. E eu quero, ó Deus, honrar os que honram, conforme a tua palavra diz. Que o Senhor seja, ó Deus, glorificado em nome de Jesus, porque nós somos uma geração, ó Deus, que quer continuar esse trabalho. Ó Deus, quebra toda dureza de coração e vem, ó Deus, em nome de Jesus, a começar em mim, quebrar corações, em nome de Jesus, porque queremos, ó Pai, fazer não a nossa vontade, mas a tua vontade. Deus, então transforma, trabalha, ó Deus, e muda, porque, ó Deus, paternidade fala, Deus, de cuidado, fala, Senhor, de mudança, dar continuidade. Conheces, ó Deus, os nossos corações. Tu sabes, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, ser verdadeiramente filhos que honram o teu nome. Filhos, ó Pai, que honram. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai. O Espírito de Deus possa abençoar cada família que aqui está, cada família, para que, ó Deus, como família sejamos verdadeiramente famílias, ó Pai, que glorificam o teu nome. Obrigado, Senhor. Somos os seus filhos. Aleluia. Somos os seus filhos. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Deus grande. Bendito seja o Pai Senhor. me adotou. Teu amor me encontrou. Glorifica o nome do Senhor. Você era órfão, Hoje sou filho. você é filho. Glorifica o nome do Senhor, que Ele te adotou. O Pai me adotou.
Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Conforme a tua palavra diz, éramos, sim, órfãos, mas agora somos filhos. Que privilégio, ó Deus, de sermos filhos. Que privilégio, ó Deus, de podermos dizer Abba, Pai. Pai, Papai. Que privilégio, ó Deus, de podermos então dizer obrigado, Senhor. Tamanha gratidão, ó Deus, a Ti. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Então, Deus, que o Senhor continue abençoando cada família que aqui está, conduzindo a cada família para a glória do nome do Senhor, para que sejamos, ó Deus, uma família de muitos filhos,